Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Saber Direito. Meu nome é João Trindade e a gente está estudando Direito Constitucional, a teoria dos direitos fundamentais. Hoje é a nossa aula 3, em que nós iremos comentar as gerações dos direitos fundamentais. Aqui comigo no estúdio estão a Cíntia, Renato, Carlos e o Alex. E você, se quiser, pode interagir conosco também, pode mandar suas dúvidas, críticas e sugestões para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Na nossa aula passada, nós falamos sobre as características dos direitos fundamentais. Nós vimos que os direitos fundamentais possuem várias características que são apontadas pela doutrina. Dentre elas, a indisponibilidade, a imprescritibilidade, a irrenunciabilidade, também a eficácia vertical e horizontal, a indivisibilidade, a historicidade e a relatividade. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre as gerações dos direitos fundamentais. Como nós vimos em aulas anteriores, os direitos fundamentais são uma construção histórica e gradativa, ou seja, a definição de quais direitos são fundamentais varia de época para época e de lugar para lugar. Com base nessa característica da historicidade dos direitos fundamentais, o professor Norberto Bobbio, da Universidade de Turim, ele escreveu o livro A Era dos Direitos. Nessa obra, ele classificou os direitos fundamentais quanto à sua conquista histórica pela humanidade em várias gerações. E aí foi que surgiu a grande teoria, a conhecidíssima teoria das gerações dos direitos fundamentais, quer dizer, os direitos de primeira, segunda e terceira geração, que nós iremos analisar na aula de hoje. Os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais, os direitos de segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais, e os direitos de terceira geração, que são os direitos difusos e coletivos. O professor Norberto Bobbio, então, criou essa distinção entre direitos de primeira, segunda e terceira gerações, que é uma distinção adotada pela maioria da doutrina. É claro que hoje existem algumas críticas, também alguns autores chegam a reenquadrar determinado direito nesta ou naquela geração. Também já existe quem fale em direitos de quarta, quinta, sexta e até sétima geração. Mas nós iremos nos ater aqui à exposição tradicional, que também já foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a tripartição das gerações dos direitos básicos do cidadão, dos direitos fundamentais. O professor Norberto Bobbio, quando idealizou essa distinção dos direitos fundamentais em gerações, ele os associou ao momento histórico em que cada um desses direitos fundamentais foi conquistado, ao momento histórico em que cada um desses direitos fundamentais veio a lume, em que cada um desses direitos surgiu. Então, cada uma dessas gerações de direitos fundamentais está associada a um momento histórico determinado. Cada uma dessas gerações de direitos fundamentais, que veio uma geração sucedendo a outra, cada uma dessas gerações tem a ver com uma determinada revolução vivida na história da humanidade. Os primeiros direitos pelos quais a humanidade lutou ficaram conhecidos então como os direitos de primeira geração. Esses direitos de primeira geração, eles são oriundos das chamadas revoluções liberais burguesas. A Revolução Puritana e Gloriosa na Inglaterra em 1688, a Independência Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. As revoluções liberais burguesas, elas tiveram por objetivo, elas tiveram por nota comum entre elas a tentativa de limitar o poder do Estado. Porque nós saímos do Estado absolutista, nós saímos de uma situação em que o poder do rei era absoluto, em que o rei tinha poder de vida e de morte sobre os cidadãos, para então passarmos para uma nova era, o chamado Estado de Direito, o Estado de poderes limitados, o Estado em que o poder estatal é limitado pelas regras jurídicas, pelas leis e pelas demais regras do direito. Por isso, os direitos de primeira geração ficaram conhecidos como direitos individuais. Direitos individuais por quê? Porque são direitos focados no indivíduo isoladamente considerado. São direitos que se focam na relação entre o indivíduo sozinho e o Estado. São direitos garantidos a cada pessoa isoladamente. Essa é a nota comum entre todos os direitos que foram
garantidos, então, após as revoluções liberais burguesas dos séculos 17 e 18. Por exemplo, o direito à vida. O direito à vida era considerado, então, nessa época, um direito de cada pessoa isoladamente. Ou seja, ao contrário do absolutismo, em que o rei tinha poder de vida e de morte sobre os cidadãos, no Estado de Direito, após as revoluções liberais, passou-se a garantir o direito à vida. Ou seja, passou a existir a regra jurídica segundo a qual o Estado não pode violar a vida do cidadão. A regra jurídica segundo a qual o poder estatal encontra limites. Limites, por exemplo, no direito à vida de cada pessoa, o direito à vida como um limite intransponível à atuação do Estado. Mas também foram protegidos vários outros direitos fundamentais, sempre com esse foco no indivíduo isoladamente considerado. É o caso, por exemplo, das várias liberdades públicas. Por isso que hoje o termo liberdades públicas é mais utilizado para se referir aos direitos fundamentais de primeira geração. A liberdade de consciência e de crença. O professor Paulo Gustavo Gonet Branco anota que a liberdade de consciência e de crença foi o primeiro direito expressamente protegido pela humanidade. Realmente, a primeira busca da humanidade por garantir um direito diz respeito ao direito íntimo de manifestar qualquer consciência e qualquer crença e também o direito íntimo de manifestar o seu pensamento perante terceiros. Por isso, as liberdades, a liberdade econômica, a liberdade contratual, a liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, a liberdade de ter qualquer crença, a liberdade de expressar sua opinião, foram também vários direitos individuais garantidos na época das revoluções iluministas, das revoluções liberais burguesas. Mas também o princípio da igualdade perante a lei. A igualdade perante a lei significa que o administrador público e o juiz, ao aplicarem a lei aos casos concretos, não podem ter diferenças, não podem criar diferenças entre os cidadãos. Por isso, na mitologia, a deusa romana da justiça, ela é simbolizada como uma deusa cega. Uma deusa cega por quê? Porque ela não enxerga as diferenças entre as pessoas. Ela tem numa mão a espada e na outra mão a balança. Como dizia Rudolf von Ehring no seu livro A Luta pelo Direito, a balança para sopesar e ver quem tem justiça no caso concreto, quem tem o direito no caso concreto. E a espada para forçar, para coagir, para garantir que a decisão justa seja imposta ao caso concreto. Mas então veja que a própria simbologia da justiça como uma deusa cega remete ao princípio da igualdade perante a lei. O princípio da igualdade perante a lei, que hoje está positivado em nossa Constituição Federal, logo no caput, logo na cabeça, na primeira parte do artigo 5º. Realmente, o artigo 5º começa dizendo que todos são iguais perante a lei, ou seja, todos são iguais diante da lei, todos são iguais na hora da aplicação da lei. Todos esses direitos, direito à vida, à liberdade, à propriedade, direito também à igualdade perante a lei, foram direitos de primeira geração, assim conhecidos porque foram os primeiros direitos pelos quais a humanidade lutou. Por isso, a gente pode dizer que os direitos de primeira geração são também chamados direitos individuais ou direitos negativos. Direitos individuais porque eles têm foco no indivíduo isoladamente considerado. Eu digo, olha Estado, você não pode tomar minha vida, minha liberdade, minha propriedade, não pode desrespeitar minha liberdade de consciência e de crença. Os direitos de primeira geração são também chamados direitos negativos. Direitos negativos não porque sejam algo de ruim, mas porque impõem ao Estado uma obrigação de não fazer. E impõe ao Estado uma obrigação de se abster. Ou seja, os direitos de primeira geração limitam o poder do Estado. Os direitos de primeira geração, eles visam a limitar, a restringir o poder estatal. Por isso, os direitos de primeira geração, eles são conhecidos como direitos individuais ou negativos. Individuais porque têm foco no indivíduo isoladamente considerado. Negativos porque impõem ao Estado uma obrigação de não fazer, uma obrigação de se abster, uma obrigação de se autolimitar.
Todavia, a humanidade percebeu que tais direitos, embora fossem importantes, não eram ainda suficientes. Era preciso lutar por uma outra gama de direitos. Era preciso lutar por direitos que garantissem a igualdade real, a igualdade material, a igualdade efetiva. Porque perceba, a igualdade dos direitos de primeira geração, a igualdade dos direitos individuais é a igualdade meramente formal. Ou seja, o fato de que o Estado não vai criar diferenças entre as pessoas. Mas perguntava-se, qual é a liberdade que tem um trabalhador que trabalha 18 horas por dia para poder ganhar menos do que hoje equivale a um salário mínimo? Quer dizer, perguntava-se, qual é a liberdade que tem um trabalhador, qual é a liberdade que tem as classes menos favorecidas? A liberdade de morrer de fome? Nos direitos de primeira geração, a liberdade era o fator principal. Nos direitos de primeira geração, a liberdade era quase que um valor absoluto. Liberdade e propriedade estavam quase que acima de tudo. Por isso mesmo, na época dos direitos de primeira geração, a propriedade era um valor quase que sagrado. Por isso também não se aceitavam o direito de greve e o direito à sindicalização dos trabalhadores. Direitos esses que só vieram ser conquistados tardiamente. Direitos esses que só vieram a ser conquistados posteriormente. Realmente, depois da Revolução Industrial, houve a massificação dos operários, houve a massificação dos trabalhadores urbanos e houve o grande deslocamento de pessoas do campo para a cidade, principalmente nos países de industrialização mais avançada, de industrialização mais pioneira, como aconteceu com, por exemplo, Alemanha e Inglaterra. Nesses países, um grande contingente de pessoas se deslocou do campo para a cidade em busca de melhores condições, em busca de trabalho. Isso fez com que, pela lei da oferta e da procura, o número de empregos se mantivesse constante, mas o número de trabalhadores buscando emprego fosse sempre muito maior. Isso chegou a gerar aquilo que Marx chamou de a mais-valia. Ou seja, havia muitos trabalhadores buscando poucas vagas de trabalho. Isso fez com que os industriais remunerassem o trabalho da classe trabalhadora de uma forma cada vez menor. A hora trabalhada passava a valer cada vez menos. Há notícias de crianças de 5 anos trabalhando em minas de carvão. Há notícia de pessoas que trabalhavam mais de 20 horas por dia sem direito a repouso semanal remunerado. Há notícia de mulheres grávidas que trabalharam em minas de carvão até a hora do parto e que após o parto tiveram apenas 5 minutos de intervalo para voltar ao trabalho. A humanidade percebeu então que não era mais possível manter-se dessa forma. A humanidade percebeu que os direitos de primeira geração, embora fossem importantíssimos, não eram ainda suficientes. Não adiantava de nada assegurar a liberdade ao cidadão, a liberdade para que ele morresse de fome. E aí, por pressão inclusive de grupos socialistas, começou a humanidade a lutar por direitos de segunda geração. Esses direitos, conhecidos como direitos sociais, econômicos e culturais, ficaram conhecidos como direitos de segunda geração, porque foram justamente uma segunda gama de direitos pelos quais lutou a humanidade. A palavra direitos sociais pode dar a entender que se trata de direitos de grupos. Na verdade, não é bem isso, como acentua o professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Na verdade, o nome direitos sociais tem mais a ver com a proteção das classes sociais menos favorecidas. Quer dizer, os direitos sociais são geralmente direitos que são usufruídos individualmente. Direito dos trabalhadores ao 13º, a férias, a jornada semanal máxima, etc. Mas eles têm esse nome de direitos sociais porque são direitos para resguardar justamente as classes sociais menos favorecidas. Dentre os direitos sociais, nós podemos citar, por exemplo,